Oi, gente, boa noite. Meu nome é Adriele. Vim aqui trazer para vocês a norma 28, que fala sobre as propriedades para investimento. Norma CPC 28, no caso. Tô com ela aqui impressa na minha mão, porque não deu para gravar tudo. E aí eu vou ler, fiz um resumo e vou ler esse resumo para vocês. Então, vamos lá. Objetivo dessa norma. O objetivo dessa norma é estabelecer o tratamento contábil de propriedades para investimentos e respectivos requisitos de divulgação. Esta norma deve ser aplicada no reconhecimento, mensuração e divulgação de propriedades para investimento. Entre outras coisas, esta norma aplica-se à mensuração nas demonstrações contábeis de arrendatário de propriedades para investimentos mantidas em arrendamento contabilizados. Arrendatários são pessoas que alugam o imóvel de um proprietário e pagam em dinheiro. Essa palavra vai ser bem usada aqui, então eu resolvi colocar. Essa norma inclui classificação de arrendamentos como arrendamentos financeiros ou arrendamentos operacionais, reconhecimento de lucros de arrendamentos resultantes de propriedades para investimento, mensurações nas demonstrações contábeis de arrendatários, de interesse em propriedades mantidas sob contrato contabilizado como arrendamento operacional, mensuração nas demonstrações contábeis de arrendador, no seu investimento líquido em arrendamento financeiro, contabilização de transações de venda e retroarrendamento, e divulgação de arrendamento financeiro e de arrendamento operacional. Esta norma ela não se aplica a ativos biológicos relacionados com atividade agrícola, que são ativos biológicos de produtos agrícolas, ativos imobilizados, direitos sobre reservas minerais, tais como carvão mineral, petróleo, gás natural e recursos semelhantes não renováveis. Vamos à definição. Definições. Os termos que se seguem são usados nessas normas como significados especificados. Então, eu vou falar a definição e vou falar o que é. Valor contábil é o montante pelo qual o ativo é reconhecido no balanço patrimonial. Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou ao valor justo de outra contraprestação dada para adquirir um ativo no montante da sua aquisição ou construção. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transição não forçada entre participantes no mercado na data mensurada. Propriedades para investimento e a propriedade. Terreno. Agora vou definir o que é o assunto, né? A NBC que eu estou falando, que são as propriedades para investimento. O que é a propriedade para investimento? É a propriedade, terreno ou edifício, ou parte de edifícios, ou ambos, mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário em arrendamento financeiro, para auferir aluguel ou para valorização de capital ou ambas, e não para, ela não serve para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviço ou para finalidade administrativa, ou venda de curso ordinários do negócio. Propriedades ocupadas pelo proprietários é a propriedade mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário sob arrendamento financeiro, para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviço ou para finalidade administrativa. Essas são a que não pode se considerar propriedade de investimento, né? O que se segue são exemplos de propriedades para investimentos. Agora eu vou dizer os exemplos. Terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda a curto prazo.
no curso ordinário de negócios, terrenos mantidos para futuro uso corretamente indeterminados, edifício que seja propriedade da entidade e que seja arrendatado sobre um ou mais arrendamento operacional, edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendatado sobre um ou mais arrendamento operacional, propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Agora eu vou citar os exemplos que estão fora, que não são propriedades de investimento, estão fora do alcance dessa norma. São propriedades destinadas a vendas no decurso ordinário das atividades ou em vias de construção ou desenvolvimento para tal venda, como, por exemplo, propriedades adquiridas exclusivamente com vista à alienação subsequente no futuro próximo ou para desenvolvimento e revenda. Propriedades em construção ou desenvolvimento por conta de terceiros. Propriedades ocupadas pelo proprietário. Isso também não pode, não está fora dessa norma. Aí agora eu vou passar para a parte do reconhecimento. Reconhecimento. A propriedade para investimento deve ser reconhecida como ativo quando for provável que os benefícios econômicos futuros associados à propriedade para investimento fluirão para a entidade e o custo de propriedades para investimento possa ser mensurado confiavelmente. A entidade avalia, segundo esse princípio de reconhecimento, todos os custos de propriedades para investimento no momento em que eles são incorridos. Segundo o princípio de reconhecimento, a entidade não reconhece no valor contábil da propriedade para investimento os custos de serviços diários da propriedade. Pelo contrário, esses custos são reconhecidos na demonstração do resultado quando incorrido. A mensuração do reconhecimento. A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo seu custo. Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. O custo de uma propriedade para investimento comprada compreende seu preço de compra e qualquer dispêndio diretamente atribuível. Os dispêndios diretamente atribuíveis incluem, por exemplo, as remunerações profissionais de serviços legais, imposto de transferência de propriedade e outros custos de transição. O custo de uma propriedade para investimento não é aumentado por custo de início de atividades, perdas operacionais incorridas antes de a propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto, ou quantidades anormal de materiais, mão de obra ou outros recursos consumidos incorridos na construção ou desenvolvimento da propriedade. Se o pagamento de uma propriedade para investimento for a prazo, o seu custo é o equivalente ao valor à vista. A diferença entre esta quantia e o pagamento totais é reconhecida como despesa financeira durante o período do crédito. O custo inicial do interesse em propriedades mantidas em arrendamentos é classificada como propriedades para investimento, deve ser estabelecido para arrendamento financeiro no item 20 da NBC 06. Isto é, o ativo deve ser reconhecido pelo menor entre o valor justo da propriedade e o valor presente do pagamento mínimo do arrendamento. O montante equivalente deve ser reconhecido como passivo de acordo com o mesmo item. Aí, vamos lá. Mensuração após o reconhecimento. Política contábil. A entidade deve escolher como sua política contábil ou o método do valor justo, ou o método do custo, e deve aplicar essa política a todas as suas propriedades para investimento. Esta norma exige que todas as entidades mensurem o valor justo da propriedade para investimento para a finalidade de mensuração. Se a entidade usar o método do valor justo
ou se a entidade ou de divulgação, se usar o método do custo. A entidade pode escolher o método do valor justo ou um método do custo para todas as propriedades, para investimento que suportem passivos que pagam retornos diretamente associados ao valor justo, aos retornos dos ativos especificados, incluindo essa propriedade para investimento. Escolher o método do valor justo ou o método do custo para todas as restantes propriedades para investimento, independente da escolha feita na alina. Método do valor justo. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolhe o método do valor justo deve mensurar todas as suas propriedades para investimento pelo valor justo, exceto nos casos descritos no item 53, que eu vou ler ainda. Quando o interesse em propriedade mantido por arrendatários em arrendamento operacional for classificado como propriedades para investimento, deixa de ser opcional. O método do valor justo deve ser aplicado. O ganho ou perda proveniente de alteração no valor justo de propriedades para investimento deve ser reconhecida no resultado do período em que ocorra. Vamos lá. Incapacidade de mensurar confiavelmente o valor justo. Uma vez que a entidade se torne capaz de mensurar confiavelmente o valor justo de um investimento para propriedades em construção que tenha sido previamente avaliada ao custo, deve mensurar essa propriedade pelo valor justo, assim que a construção estiver completada. Presume-se que o valor justo possa ser mensurado confiavelmente. Se esse não for o caso, de acordo com o item 53, que é o que eu estou lendo agora, a propriedade será contabilizada pelo método do custo de acordo com a NBC 27. Se a entidade tiver previamente mensurado a propriedade para investimento pelo valor justo, ela deve continuar a mensurar a propriedade pelo valor justo até a alienação, ou até que a propriedade se torne propriedade ocupada pelo proprietário ou a entidade comece a desenvolver a propriedade para subsequente venda no curso ordinário do negócio, mesmo que a transação do mercado comparáveis se tornem menos frequentes ou que os preços de mercado se tornem menos prontamente disponíveis. Método do custo. Falei do valor justo, agora vou falar do custo. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolher o método do custo deve mensurar todas as suas propriedades para investimento de acordo com os requisitos NBC 27. Para esse método, exceto aquelas que satisfaçam os critérios de classificação como mantidas para vendas, ou que estejam incluídas em grupos para alienação, que estejam classificadas como mantidas para venda. De acordo com a NBC 31, ativo não circulante, mantidos para vendas e operação descontinuada. As propriedades para investimentos que satisfaçam o critério de classificação como mantidas para vendas, ou que estejam incluídas em um grupo para alienação que estejam classificadas como mantidas para venda, devem ser mensuradas de acordo com esta norma. Transferência. As transferências para propriedades para investimento devem ser feitas quando houver alteração de uso evidenciada pela seguinte: início de ocupação pelo proprietário para a transferência de propriedades para investimento para propriedades ocupadas pelo proprietário, início de desenvolvimento com objetivo de vendas para a transferência de propriedades para investimento para estoque, fim de ocupação pelo proprietário para a transferência de propriedade ocupada pelo proprietário para a propriedade para investimento, começo de arrendamento operacional para outra entidade para transferência de estoques e para propriedade para investimento.
O 857 foi o que eu acabei de ler para vocês, que é a transferência, exige que a entidade transfira a propriedade de propriedade para investimento para estoque quando e apenas quando houver uma alteração no uso evidenciada pelo começo do desenvolvimento com objetivo à venda. Quando a entidade decidir alienar a propriedade para investimento sem desenvolvimento, ela continua a tratar a propriedade como propriedade para investimento até ser baixada, ou seja, eliminada da demonstração da posição financeira, e deixa de tratá-la como estoque. Alienação. A propriedade para investimento deve ser baixada, eliminada do balanço patrimonial. Na alienação, ou quando a propriedade para investimento for permanente, retirada de uso e nenhum benefício econômico for esperado da sua alienação. A alienação de propriedades para investimento pode ser alcançada pela venda ou pela celebração de arrendamento financeiro. Ao determinar a data de alienação da propriedade para investimento, a entidade aplica os critérios anunciados na NBC 30 para reconhecimento da receita de venda ou bens e considerada a respectiva orientação do seu apêndice. A NBCTJ 06 se aplica à alienação efetuada pela celebração de arrendamento financeiro e à venda. Ganhos ou perdas provenientes da retirada ou alienação de propriedades para investimento devem ser determinados como a diferença entre os valores líquidos da alienação e o valor contábil do ativo, e devem ser reconhecidos no resultado. Método do valor justo e método do custo. A entidade deve divulgar se aplica o método do valor justo ou o método do custo. Caso aplique o método do valor justo, se em que circunstância os interesses em propriedades mantidos em arrendamentos operacionais são classificados e contabilizados como propriedades para investimento. Quando a classificação for difícil, os critérios que usa para distinguir propriedades para investimento de propriedades ocupadas pelos proprietários e de propriedades mantidas para venda no curso ordinário dos negócios. Método do custo. Além das divulgações exigidas, que foi o que eu acabei de ler para vocês, essa última parte, a entidade que aplica o método do custo deve divulgar os métodos de depreciação usadas, as vidas úteis ou as taxas de depreciação usada, o valor contábil bruto e a depreciação acumulada, agregada com as perdas por acumuladas no início e no fim do período. A conciliação do valor contábil da propriedade para investimento no início e no fim do período, mostrando os seguintes: adições, divulgando separadamente as adições que resultem de aquisições e as que resultem de dispêndio subsequente reconhecido como ativo. Adições que resultem de aquisições por intermédio de combinações de negócios. Ativos classificados como detidos para vendas ou incluídos em grupo para alienação, classificada como detido para vendas, de acordo com a NBC 31, e outras alienações, depreciações. A quantia de perdas é reconhecida e a quantia de perda é revertida durante o período de acordo com a NBC 01. E acabou, o resumo acabou. É isso, gente. Tá aí, propriedades para investimento. Espero que tenha ficado compreensível. E é isso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.